Graça e paz a todos. Não dá nem vontade de parar, né? Falar, rapaz, eu vou desistir de pregar hoje. E deixa esse negócio fluindo aí, porque esses momentos na presença, ele nos expõe a um nível de transformação, amém? Tem coisas que Deus faz em um momento da adoração que 1000 pregações não fazem. É aquele momento onde a gente tem um contato com a glória de Deus. E aí a Bíblia diz que nós somos transformados. Amém? Então eu fico até assim, meu Deus, eu não queria nem pregar, porque estava tão bom, o Espírito Santo mexendo com a gente, né? Quantos perceberam isso? O Espírito Santo tocando a gente assim de uma maneira que só Ele faz, né? Tem coisas que só Ele faz. Então eu queria que você sentasse. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa noite? Solte um beijo para Ele. Aleluia. É muito fácil pregar depois de um momento de adoração assim, porque a terra está molhada, né? Aí a semente cai e penetra profundamente. Seu coração que é a boa terra nessa noite para receber a palavra de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Lá na nossa comunidade em Salvador, Igreja de Cristo, nós temos 2 cultos na semana também, que é nas terças e nas quintas. E o Espírito Santo no início do ano me deu uma direção pessoal, e como eu digo que a vida do líder nunca é só dele, né? Uma das principais características de que Deus te chamou para a liderança é que você tem mentalidade coletiva. O líder tem essa característica, ele tem uma mente coletiva, ele não consegue pensar só nele nunca. Líder é igual pai e mãe, né? O pai e a mãe, quando vai comprar algo que ele realmente desenvolveu a paternidade no seu coração, ele não consegue pensar só nele. Eu, quando estou em lugares maravilhosos, sem a minha esposa, eu me sinto incompleto, né? Parece que aquilo ali não é pleno. E o líder, ele tem essa característica, ele nunca consegue pensar só nele, ele ouve algo, e aquilo que ele ouve se multiplica em milhões de intenções por aqueles que caminham com ele, que ele ama. E nesse início de ano, Deus começou a falar algo comigo muito, muito forte. O Espírito Santo começou a me falar sobre 2 áreas da nossa vida que são os pilares da nossa relação com Deus. Que se essas 2 áreas elas estiverem bem, o resto se ajusta só. Assim como tem coisas que a gente não precisa se esforçar para acontecer. Se você se alimentar, se hidratar, você vai crescer naturalmente. Você não precisa ficar se esforçando para crescer. Hoje, eu preciso crescer mais, não precisa. O crescimento vai ser consequente da boa alimentação e da nutrição. Então você vai estar hidratado, você vai estar bem, então a consequência disso vai ser crescer. Qualquer desequilíbrio aí nessa área gera enfermidades ou excessos, né? Então na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual existem fundamentos espirituais que, quando eles estão alinhados, o crescimento espiritual, a vida de Deus flui facilmente em nós. E tem 2 áreas que são específicas. A primeira é a intimidade com Deus. Amém? Se a sua intimidade com Deus estiver em dia, você não vai ter muitos problemas. Por que não? Porque Deus tem uma característica muito interessante nele. Ele deseja se relacionar conosco. Amém? Eu não sei se isso te empolga, mas eu fico empolgado quando eu ouço isso. O Deus Todo-Poderoso, cercado de anjos, querubins, serafins, de toda uma existência angelical, deseja ter relacionamento comigo, com você. O que é que a gente tem para dar a um Deus que tem tudo? O que é que podemos oferecer a um Deus que tudo tem? Nada. Mas Ele deseja se relacionar, e esse relacionamento profundo que Ele deseja ter conosco se chama intimidade. Eu tenho ensinado que o amor de Deus é universal. Ele é universal e ele é incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é para todo mundo, amém? Amém? Mas a intimidade não funciona assim.
O amor de Deus é universal, mas a intimidade é condicional. Deus ama a todos, mas não tem intimidade com todos. Ele tem intimidade com aqueles que buscam a sua face, aqueles que o buscam de todo o coração. Esses vão ter intimidade com Ele. É muito diferente a relação do amor de Deus, que é incondicional e universal. Isso não nos impressiona, mas não deve gerar no nosso coração uma empolgação máxima, porque da maneira que Deus te ama, Ele ama o cara que está lá fora agora praticando todo tipo de maldade que existe. Não muda. O amor de Deus não muda porque você é crente, que você está na igreja, que você serve a Ele. Não. Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Mas a intimidade é diferente. A intimidade com Deus é relacional. E o melhor, além de ser relacional, essa intimidade ela não é institucional. Como assim, pastor? Deus não institui quem vai ter intimidade com Ele. O pastor vai ser o cara mais íntimo da igreja. O apóstolo, a intimidade está condicionada à sede do seu coração. Quanto mais sede você tiver, mais intimidade você vai ter. Não importa quem você é, você vai conhecê-lo de uma maneira única. Isso é intimidade. Então, às terças-feiras lá nós falamos sobre intimidade. O nosso culto se chama Mergulhados na Presença. Porque nós precisamos mergulhar na presença de Deus, amém? Eu não quero molhar só os tornozelos, nem só os joelhos, nem só os ombros. Eu quero mergulhar nesse rio, que é o rio da presença de Deus. E às quintas-feiras, hoje, nós estamos tendo culto lá, a Rosa está pregando hoje lá. Nós falamos sobre o outro fundamento essencial da nossa relação com Deus, que é a fé. Esses dois fundamentos, se eles estiverem em dia, você vai ser um cristão feliz, independente do que lhe aconteça. A intimidade e a fé. Então eu tenho falado todas as quintas-feiras sobre fé. Por que nós temos que falar sobre esses dois temas sempre e estudá-los constantemente? Porque a sua intimidade e a sua fé são atacados todo dia. Todos os dias Satanás ataca a sua fé e a sua intimidade. Ataca a sua intimidade gerando impressões erradas, dizendo que Deus não ama você, porque talvez você não seja tão bom quanto você espera. Que Deus vai ter intimidade com você? Não, Deus tem intimidade com aquele cara que é super espiritual. Ou senão ele ataca a sua fé, quando você não vê os resultados que você esperava, nos propósitos que você tem, então a sua fé é atacada, todos os dias. E se nós perdermos a intimidade e a fé, o que nos resta é uma vida sem sentido, mesmo estando na igreja, mesmo estando em uma congregação, mesmo estando vindo aos cultos. Eu conheço muita gente que vai ao culto, mas que não tem mais intimidade e nem fé. São pessoas insensíveis e incrédulas. Elas não sentem mais nada de Deus. E quando algo é prometido, quando algo é liberado a partir da palavra profética que sai daqui da frente, ele não consegue acreditar mais porque ele perdeu a fé. Então essa pessoa já naufragou e não percebeu. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre as bases da fé verdadeira, amém? Eu tenho 24 anos que sirvo ao Senhor. Desses 24 anos, 22 como pastor. E interessante que Deus, Ele não para de falar conosco. E eu comecei agora, nesse ano de 2018, a compreender a fé de uma maneira totalmente diferente do que eu compreendi a minha vida inteira, em 24 anos de fé. Você estava conversando isso hoje no almoço com o Reinaldo. Deus começou a mudar a minha perspectiva de fé. E eu comecei a enxergar a fé de uma maneira que eu nunca fui ensinado, até porque a gente reproduz aquilo que aprende. Isso é inevitável, você vai reproduzir aquilo que você aprende. E um dos maiores erros que a teologia nos cometeu conosco, a igreja, e dentre essas linhas teológicas, a teologia da prosperidade principalmente, foi nos ensinar que a fé é um elemento para a vitória. Então nós aprendemos a ter fé para vencer. Só que analisando a Bíblia, eu descobri que essa não é a perspectiva de Deus. Nós não devemos ter fé para vencer, nós devemos ter fé para conhecê-lo. E quanto mais nós o conhecemos, mais vencedores nos tornamos. Só que a perspectiva de fé é totalmente equivocada. E aí Oséias 6, o versículo 3, diz assim: conheçamos e o quê?
E o quê? Prossigamos em fazer o quê? O Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. É interessante isso aqui porque quando você vai analisar a galeria dos heróis da fé, você vai perceber que todos os homens, todos os heróis da fé, eles têm características distintas. Mas tem uma característica que os une de maneira única. Os 4 primeiros heróis da fé, eles são homens que são conhecidos na Bíblia como amigos de Deus. O primeiro herói da fé a ser citado é Abel. E quando nós analisamos isso, nós vamos perceber que um dos maiores erros que a gente cometeu, teologicamente falando, foi acreditar que a fé é um elemento que nos conduz a vitórias apenas. E quando, na verdade, a ideia de Deus, o propósito de Deus, ao depositar em nosso coração a fé, porque a fé que você tem natural, ela é um instinto humano. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, você tem fé? Você acha que ela vai responder o quê? Sim, exceto aqueles que são ateus. Mas é preciso ter muita fé para ser ateu, né? Porque o ateu, a gente tem mais respaldo para crer em Deus do que para duvidar, então o cara tem uma fé esplêndida. Só que uma coisa que a gente ignora é que para você servir a Deus e servir o diabo, você precisa de fé. Você não precisa de fé só para servir a Deus. Você precisa de fé para servir o diabo. E muitas vezes as pessoas que servem o diabo, elas têm mais fé do que aqueles que servem a Deus. Você acha que o cara que vai na macumba e faz um trabalho de 5 mil reais para destruir uma vida a vida de outra pessoa, ele está fazendo isso sem fé, gastando tanto dinheiro? Ele está fazendo porque tem fé. Agora, essa fé produz o quê? Quais são os resultados que a sua fé produz? E falando dessa perspectiva de resultados, o resultado mais proveitoso para a nossa fé é quando nós conhecemos Deus de maneira íntima. Se você focar a sua fé, né, e aí tem algumas anotações que eu fiz, agora vindo para cá o Espírito Santo falou comigo, o propósito de Deus é se revelar a nós por meio da fé e não nos tornar vencedores. Ele já nos tornou vencedores por meio de Cristo. Você já é mais que vencedor. Sim ou não? Paulo cantando o cântico da vitória lá em Romanos 8, capítulo 32 em diante, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu único filho negou, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E lá ele vai dizer no versículo 38 que Deus em Cristo nos tornou mais que vencedores. A fé não é para nos tornar vencedores. Nós já nos fomos tornados vencedores por meio de Cristo Jesus. Todas as vitórias que você precisava alcançar, Efésios 1:3 diz que Ele te abençoou em tudo. Agora, como é que essa vitória vai se manifestar em nós? Por meio da intimidade, conhecendo Ele. Porque se você centralizar a sua fé em conhecer a Deus, as vitórias acontecerão como consequência da sua relação de confiança com Deus. Amém? Eu não consigo imaginar Davi tocando harpa pensando em derrubar Golias. Eu não consigo imaginar Davi tocando harpa porque um dia ele precisava enfrentar um gigante. Ele não fez isso. Davi se preocupava em adorar a Deus. No dia que o gigante surgiu, ele caiu facilmente. O grande problema nosso hoje é que a gente vem para a igreja pensando no gigante. O gigante que eu tenho que vencer essa semana, o gigante que eu tenho que vencer na minha família, o gigante que eu tenho que vencer na minha vida financeira. Esquece o gigante, coloque os seus olhos naquele que é todo poderoso. Deposite sua fé com a expectativa de conhecê-lo mais. Porque quanto mais você conhece alguém, mais você confia nessa pessoa. É assim ou não? Você conta os segredos da sua vida para todo mundo? Não. Só quem consegue ver você despido são pessoas que têm intensa intimidade com você. E eu não estou falando da nudez física. Eu estou falando da nudez da alma. Você sabia que as vestes da nossa alma às vezes são mais
poderosas do que as nossas vestes físicas. Às vezes até diante de Deus a gente chega vestido, e Deus não quer assim, Deus quer que você esteja despido diante dele, porque tem uma graça em Deus que é interessante. Ele é Senhor de tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, mas tem coisas que Deus quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir você falar. Existe uma diferença muito grande entre a história de Deus, né? Conhecê-lo de maneira histórica, e o Deus da história. Se você for analisar a Bíblia de maneira íntima, com a intenção de conhecer Deus, você vai ver que muitas vezes Deus se colocou no nível do homem para se revelar ao homem. No dia que Adão caiu foi assim. Deus sabia que Adão tinha caído, Deus sabia onde Adão estava, mas Deus chega no jardim, e quando ele chega no jardim, ele começa a procurar Adão. Como é que o Deus que vê todas as coisas vai procurar o homem? Aí a primeira pergunta da Bíblia está em Gênesis 3:9, a pergunta é: Adão, onde estás? Deus não queria encontrar Adão, Deus queria que Adão se encontrasse. Quando Deus luta com Jacó por meio de Jesus, né, uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo ali, e Jacó tem a sensação de que lutou com Deus e venceu. Quem dá essa sensação a ele? O próprio Deus. É como a gente, né, que é pai, brinca com os nossos filhos, a gente deixa eles nos vencer. Quando o Davi era pequeno, ele brigava comigo, né, ali brincando, aí ele ficava em cima de mim, me dominava, e eu dizia: não consigo sair. Como eu não consigo? Mas por que eu deixava aquilo acontecer? Porque ele se sentia vencedor quando eu fazia isso. Às vezes Deus faz isso com você, querido, porque Ele quer que você conheça Ele de uma maneira íntima, tão profunda, que você não tenha medo de abrir nada, de conversar com Ele e de se relacionar com Ele. Essa é a perspectiva da fé bíblica. E aí tem algo interessante que eu quero que você compreenda nessa noite. Conhecer Deus emocionalmente depende do estado das nossas emoções. Você sabia que a maioria das pessoas hoje tem uma relação emocional com Deus? E isso é um perigo muito grande. Porque se você tentar conhecer Deus emocionalmente, no dia que você estiver se sentindo bem, sua relação com Deus vai estar, ó. Mas no dia que você estiver se sentindo mal, você vai achar que Deus não te ama, você vai achar que Deus não se importa com você, você vai achar um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Por isso, conhecer Deus por fé é o caminho. Amém? E conhecer Deus por fé depende de conhecermos o seu caráter. Nossas emoções mudam, mas o caráter de Deus é imutável. Amém? Em seu caráter, ele tem algumas características. A palavra caráter significa o conjunto das características que define alguém. Quando você lembra de alguém, você cita o caráter dessa pessoa. Aquela pessoa é boa, aquela pessoa é alegre, aquela pessoa é fofoqueira, tudo isso é caráter. E pergunta ao seu irmão: você conhece o caráter de Deus? Você já teve uma revelação do caráter de Deus? Você sabia que a sua fé tem que estar centralizada nisso, em ter uma revelação bíblica do caráter de Deus? E aí, de todas as características de Deus, uma das que mais definem Ele, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Mas Ele não é só amor, a Bíblia vai dizer que Ele é bom. Você crê que Ele é bom? Sim ou não? Em todo o tempo? Como é assim? Em todo o tempo? Até quando acontece coisa ruim contigo? Você consegue dizer: Senhor, Tu és bom, em todo o tempo és bom. Mas a Bíblia não diz só que Ele é bom, a Bíblia diz que Ele é justo. Faz parte do caráter dEle, Ele é justo. Deus não comete injustiça com ninguém. Mas Ele não é só justo, Ele é misericordioso e Ele é santo. Quando você começa a conhecer o caráter de Deus, e aí é algo interessante, porque Deus deseja tocar as nossas emoções, sim, não estou dizendo isso. Mas Ele não quer que as nossas emoções sejam o termômetro da nossa relação com Ele. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Porque vai ter dias que você vai acordar que você não vai sentir a presença de Deus. Não é porque você fez nada de errado, não. Simplesmente você não está sentindo. Seja bem sincero comigo. É todo dia que você sente vontade de vir para a igreja?
Só tem uns 2 que balançou a cabeça, o resto todo dia sempre. É todo dia que você sente vontade de vir para o culto? É? Não é. Mas já percebeu quando você contraria a sua vontade? Sempre acontece alguma coisa boa? É ou não é? É todo dia que você sente vontade de orar? Não, irmão. Mas quando eu conheço o caráter de Deus, eu não deixo as minhas emoções regerem a minha relação com Deus. Então, quando eu não estou sentindo nada, eu lembro do que Ele prometeu. E Ele não muda, Deus não tem 2 conversas. O que Ele diz, Ele faz. E Ele prometeu para você, Ele disse: eu estarei contigo todos os dias. Quantos dias? No dia que eu estou bem, no dia que eu estou mal, no dia que eu ganhei, no dia que eu perdi, no dia que eu chorei, no dia que eu ri. Todo dia Ele está. E se eu conheço Deus e eu tenho uma relação com Deus pelo caráter dEle, conhecendo Ele por fé, confiando plenamente de que Ele é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é, eu não vou ter frustrações. O grande problema é que o Evangelho dos nossos dias tem pregado um Deus muito voltado para as nossas necessidades, mais voltado para as nossas necessidades do que para o caráter dele. E isso não é verdade. O amor de Deus não significa que Ele negocia conosco. Ele não vai abrir mão do caráter dele por sua causa. Ele não vai fazer isso, nem por minha causa. Um dos maiores exemplos disso é o jovem rico que Jesus encontra em Mateus capítulo 19. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Mas quando ele se recusou a fazer o que Jesus falou, Jesus não foi atrás dele. Esse amor para nós é incompreensível, porque o amor que tem nos ensinado é o amor que responde sempre que eu preciso. E aí tem coisas que Deus não vai fazer na hora que você precisa, nem na hora que você quer, porque Deus te ama tanto que quer que você cresça. Deus te ama tanto que quer que você amadureça, quer que você se torne alguém firme e constante. Esse é o amor de Deus. E aí tem algumas verdades que a gente precisa aprender. Uma delas é que fé não é vencer sempre. A fé também nos ensina a superar as perdas com sabedoria e inteligência. Fé não é vencer sempre. Fé é aprender também a superar as perdas com inteligência, com sabedoria. Sabe por quê? Porque tem coisas na sua vida que vão acontecer mesmo você sendo um discípulo de Jesus. Acho que um dos exemplos bíblicos, quando nós falamos disso, um dos maiores exemplos bíblicos é o Jó. O Jó é o cara que soube usar a fé para administrar as perdas. O cara perdeu tudo. A esposa vem e diz para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele diz: não. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só que é interessante que aquele processo na vida de Jó é um processo de fé, sim ou não? Mas qual era o propósito de Deus? Tornar Jó mais vencedor do que ele já era, ou fazer com que Jó conhecesse ele mais do que conhecia? Qual era a proposta? Tornar Jó um vencedor muito maior do que Jó já é um cara. Jó era um cara vencedor, sim ou não? Ele era o maior, o cara, pensa aí, o cara era o Bill Gates da época, o cara mais rico da região. Naquela época, um camelo era equivalente a uma Ferrari. Ele tinha mais de 100. Deus não queria torná-lo mais vencedor. Deus queria que Jó conhecesse ele de uma maneira que ainda não conhecia. E aí o processo acontece. E no final do processo, Jó faz uma declaração que quando nós ouvimos, nós dizemos: como é isso, Deus? Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Como é que um cara que tinha uma intimidade daquela, o cara tinha intimidade com Deus antes? Tinha, mas no nível que Deus queria, ainda não. Ele tinha tanta intimidade com Deus que quando a reunião acontece, que o nome dele é citado, não é Satanás que pergunta:
E o teu servo Jó? Não, Deus apresenta. Você viu Jó lá? Meu menino, meu garoto? Aquele ali me ama. Satanás, claro, do jeito que você faz com ele, até eu, né? Até eu te amaria. Tudo que ele precisa, você dá? Tira tudo para ver se ele continua te amando. O Philip Yancey diz que quem foi provado não foi Jó, foi Deus. Porque Deus apostou todas as fichas no mortal. Deus diz, eu acredito que ele vai me amar independente de qualquer coisa. E a intriga acontece, a trama acontece, sem Jó estar sabendo de nada. Não teve profecia, não teve anjo avisando, ó, Deus vai te provar, viu? Se comporte bem que no final você vai vencer. Não teve nada disso, pelo contrário, teve 3 amigos, que chegavam para ele assim, Jó, você fez alguma coisa de errado, irmão? Porque se você não tivesse feito alguma coisa de errado, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Porque tem muito isso, né? Quando nós passamos por uma crise, as pessoas entram em crise com a nossa crise. Não é assim? Elas ficam em crise com a crise que a gente está vivendo. Assim, tem alguma coisa errada com você. Não é possível que está tudo bem e está acontecendo isso. Você está fora da vontade de Deus. E começa a procurar causa, mas a causa era Deus. A causa era Deus. E no final, quando Jó está assim, cheio de questionamentos, Jó chegou aonde Deus queria, no vale do questionamento. Deus isso começou a perguntar e Deus vem ter um tete a tete com Jó, um bate-papo. Deus fala com ele de um redemoinho e começa a fazer perguntas a ele. Onde é que você estava, Jó? Quando eu fiz todas as estrelas, chamei cada uma delas. Você estava onde, cara? Depois de todas as perguntas, Jó diz assim, é verdade, eu não conhecia o Senhor não. Eu pensei que eu conhecia. Então, o propósito principal da fé é nos levar a conhecer Deus. E se para que isso aconteça, agora tem a parte que você não vai gostar. E se para isso acontecer, Deus tiver que permitir que você enfrente processos dolorosos, desafiadores, Ele vai permitir. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Tem coisas que pelo seu poder, Deus poderia evitar, mas pela sua sabedoria Ele permite. Tem coisas que pelo seu poder, Deus poderia evitar, mas pela sua sabedoria, o que é que Ele faz? Permite. Permite por quê? Para nos ensinar o caminho da fé. Ele não quer nos tornar apenas vencedores, Ele quer que nós o conheçamos mais. E para isso devemos aprender a nos prostrar diante da sabedoria de Deus, da mesma maneira que nos prostramos diante do seu poder. Você consegue fazer isso, irmão? Se prostrar diante da sabedoria de Deus, da mesma maneira que você se prostra diante do poder dele. Quando Deus permite acontecer algo que você coloca em questão o poder de Deus, você diz, meu Deus, o Senhor tão poderoso deixou isso acontecer? Então tem coisas que pelo poder dele Ele poderia evitar, mas pela sua sabedoria Ele permite. Por quê? Porque Deus tem uma visão do todo, do início, do meio e do fim. E se Deus nos contasse o porquê das coisas estarem acontecendo, a gente não queria participar do projeto não, sabia? Deus não conta tudo. Ele te convida, ou nem convida, Ele avisa, ou nem avisa, Ele faz. Muda de pessoa para pessoa. Se Deus fosse contar para José sobre o projeto, imagina aí, Deus sentando com José, é o seguinte, tem um projeto, e envolve a sua vida. Senhor? Você vai se tornar o maior monarca que a terra já teve. Sério? As nações do mundo inteiro, cara, vão vir até você, vão se prostrar diante de você. Só tá brincando. Rapaz, você vai se tornar tão poderoso que o mundo vai comer na sua mão. Ah, Deus, eu quero. Só que Deus revela o sonho, mas não revela o processo. Porque se Deus falar assim, olha Zezinho, vai acontecer, filho, mas tem uma coisa.
Para isso acontecer, meu filho vai ter que sair da casa de pai. Vai ter que sair da casa de papai. Não, isso aí é fácil, Deus, eu saio. Sim, mas eu sei que meu filho não vai sair. Quando meu filho pensar o caminho que tem que seguir para sair, vai ter que ir pelo deserto descalço. Seus irmãos, José, vão te vender. Você vai passar uma noite inteira dentro de uma cisterna escura. E quando você chegar lá num país que você nem conhece a língua, você vai ter que se virar para aprender a língua, não vai ter lá nenhum curso para isso, você vai ter que se virar para aprender. Você que tem essa mãozinha lisa, filhinho de papai, Zé, vai ter que aprender a pegar no pesado, a mão vai abrir, vai cortar, vai doer. Aí você vai chegar, vai trabalhar, limpando cisterna, banheiro. Quando estiver no bem bom, que já estiver achando que chegou no nível master, confortável, aí vai vir uma mulher lá, cheia de pombagira, uma filha do cão. Vai dar em cima de você. E ainda vai te acusar, dizer que foi você que deu em cima dela. E o pior, vai todo mundo acreditar nela, Zé. E tu vai para a prisão de novo. Estava comendo na mesa, sentadinho, agora vai comendo na prisão. Você acha que José fala ali o que para Deus? Estou fora, Deus. Arruma outro. Só que Deus não avisa, Ele faz, amém? O propósito de Deus não foi tornar José governador. O pior de tudo é isso, que o projeto não tinha nada a ver com ele. A gente sempre fala de José como se José fosse o centro da vitória, né? O pior de tudo é que o negócio não era José. Deus queria guardar a semente do Messias, e a semente do Messias estava em Judá, não estava em José. Mas Deus também não podia falar isso no começo, né? Dizer assim, ó, e o pior de tudo, Zé, é que não tem nada a ver contigo, não. É porque tem um irmão teu aí que ele não tem a estrutura que você tem. Então ele não vai aguentar todo esse processo, mas você aguenta. No final, tudo que você vai passar porque eu quero guardar ele para que o Messias nasça. Aí piorou. Além de passar por tudo isso, não tem nada a ver comigo o negócio? É isso que ele fala em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ele diz assim, vocês veem, né, quando Jacó morre, que os irmãos veem Jacó morrer e dizem, vixe, agora nós estamos na roça. Painho morreu, o Zezinho vai pegar nós e ó, matar todo mundo. Aí José chama eles, não, queridos, não vai acontecer não, sabe por quê? Porque vocês bem que tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. Aí ele não diz assim, para me preservar, para me tornar governador, ele não fala isso. Ele diz, para preservar toda uma descendência. Qual descendência? A dele só? A do Messias. Então, Deus não revela o processo, porque o processo é necessário para quê? Pergunta sempre para o seu irmão, o processo é necessário para quê, irmão? Para você conhecer mais o Senhor. Para você conhecer mais o Senhor, sim. E esse processo de conhecermos aí vai gerar confiança, e o nome dessa confiança é fé. Então o processo é necessário para que nós possamos ter uma estrutura de fé, para quando Deus nos colocar onde Ele quer nos levar, nós venhamos honrá-lo. Se você chegar no pódio, né, no lugar da vitória, sem conhecer a Deus, a glória é toda sua. Você vai achar que você é a causa das coisas acontecerem, que estão acontecendo porque você tem talento, porque você é capaz, porque você pode. E a maior prova de que você conhece a Deus é você entender que tudo que acontece na sua vida é a autoria dele. Ele é Senhor de tudo, sim ou não? Senhor de tudo. E o desejo de Deus é que nós venhamos ter essa fé que nos leva a mergulhar no conhecimento de Deus, a conhecê-lo como amigo, porque uma coisa é você dizer assim, eu sou amigo de Deus, e outra coisa é Deus dizer, eu sou seu amigo. Amém?
E quando nós começamos a pensar dessa maneira, aí entra as oposições. Para você entender isso, o maior inimigo da fé, já falei isso aqui no seminário de Fortalezas Mentais, o maior inimigo da fé não é a dúvida. Pelo contrário, a dúvida, ela na maioria das vezes nos conduz a um lugar seguro, quando ela é trabalhada com a expectativa de esclarecimento. Primeira vez que você esteve na igreja, que você ouviu o evangelho, você ficou em dúvida. Ficou ou não ficou? Será que o que eu estou vivendo é verdade ou o que esse pastor pregou é verdade? Gerou uma perturbação aí dentro, provocou um caos, não foi assim? Pô, eu viver nessa vida aqui, acreditando nisso, e aí o pastor chega e diz que só tem um caminho, que só tem um Deus, eu adoro fulano, beltrano, e agora? Gerou uma dúvida, só que essa dúvida foi sanada e você encontrou a verdade, que é Jesus, amém? Então o maior inimigo da fé não é a dúvida, o maior inimigo da fé é a lógica. Não dá para ter fé e ser lógico, ou você tem fé ou você é lógico. Se você for ler a Bíblia de maneira lógica, você rasga a Bíblia e diz assim: esse livro é um livro mentiroso. Esse livro é um livro mentiroso. Porque a sua Bíblia, a minha Bíblia, diz que o mar se abriu. Quantos acreditam que é verdade? Mas os estudiosos daquela região dizem que para aquela quantidade de gente passar, da distância que a Bíblia diz até o lugar que eles chegaram, geograficamente é impossível o tempo que a Bíblia diz. Não teria como, eram 680 mil pessoas andando e não dava para correr. O espaço geográfico, a distância quilométrica que os geógrafos bíblicos usam, dizem que eles levariam, em média, 1 mês para atravessar. A Bíblia não diz que foi 1 mês. A ideia que se tem é que foi no máximo em 1 dia. Então o milagre não foi só o mar se abrir, não. Teve algum mistério aí. Como Deus, lá no Novo Testamento, transportou Filipe de uma cidade para outra, eu não duvido que aconteceu uma intervenção divina ali. Mas se você for entender isso com mente lógica, você acredita ou duvida? Você diz, não, a ciência, a lógica. Há um texto na sua Bíblia que diz que Josué estava envolvido em uma guerra. E quando ele vê que o sol vai se pôr, ele percebe que ele vai perder a batalha, porque naquele território o inimigo conhecia, e eles não, eles estavam em território inimigo. Então ele faz uma oração, movida pelo calor da guerra, ele diz: sol, fique parado em Gibeão, e lua, fique parado em Ajalon. Faltavam 2 horas para o sol se pôr. Ficou mais 6 horas sem o sol se pôr. E por causa dessas 6 horas a mais, ele venceu a guerra. É claro que hoje, quando a ciência evoluiu, nós entendemos que ele fez a oração de acordo com o entendimento da época. Na época eles acreditavam que era o sol que girava. Ele não tinha entendimento de translação e rotação. Só que hoje nós sabemos que o milagre foi muito maior. Não foi o sol que parou. Deus segurou o globo terrestre e disse: fica quietinho aí, porque meu filho precisa vencer ali. Só que se isso acontecesse, a Terra sair do seu eixo de rotação em 30 segundos, as placas tectônicas se desalinham, terremoto, tsunami, catástrofes geográficas da natureza acontecem no mundo inteiro. Ficou paradinho 6 horas e nada saiu do lugar. Mas é lógico que isso não pode acontecer. Então você tem 2 opções: ou você é louco, ou você é lógico. Fala para o seu irmão: ou você é louco, ou você é lógico. Não dá para ser os dois. Só que não para por aí. A lei da física diz que é impossível alguém caminhar por sobre as águas. Impossível. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Jesus andou, mas não foi só Jesus. Pedrão também andou. Afundou, pastor, mas andou. E você acha que Jesus voltou com ele no barco, para o barco num colo? Foi?
Ele voltou andando, irmãos. Mas é lógico que alguém não pode andar sobre as águas. Então ou você é louco, ou você é lógico, você escolhe. Se você for tentar entender as coisas de Deus na sua vida pela lógica, você nunca vai sair do lugar. Sabe por quê? Você vai olhar o lugar que você nasceu, o salário que você ganha, a vida que você tem, e você vai dizer, é lógico, que eu nunca vou ser ninguém na vida. Então abraça a loucura da fé, conheça esse Deus que transforma o nada em tudo, que pega as coisas que não são para envergonhar as que são. Esse Deus que faz com que do nada surja todas as coisas. Esse é o teu Deus. Ele quer que você o conheça, que você entenda que não tem nada a ver com a vida que você tem, o lugar que você nasceu, a forma como você foi criado, e esqueça a lógica e mergulhe na fé. Sabe por quê? Deixa eu te falar por quê. Porque todos os projetos de Deus na Bíblia, todos eles contrariam a lógica e seguem a sua própria regra. Sabe qual é a regra de Deus? A fé. Olha a ideia de Deus. Vou começar um projeto. Qual é o projeto de Deus? Vou começar uma grande nação. Uma nação? Sim. Como assim? Um povo? É. Esse povo vai ser um dos povos mais numerosos da terra. É sério, Deus? Sério. É. Bom, projeto. Vamos pensar com a mente lógica. Vai começar uma nação, escolhe 2 jovens. Não é assim? Cheio de vitalidade, capacidade de reprodução. E começa. Deus diz, não vou começar assim não. Não, você vai fazer como? Eu vou escolher 2 velhos. Como assim, Deus? 2 velhos? E tem uma coisa ainda. A véia é estéril. Você diria que um projeto desse vai dar certo? Não, gente, seja sincero. O cara chega com um projeto desses assim, vou colocar um velho e uma véia numa ilha para popular a ilha. Você diria que esse negócio dá certo? Você diria? Fala sério. Esse Deus é muito... ele não sabe trabalhar não. Pois ele trabalha assim, você acredite ou não. Ele diz assim, vou fazer. Mas não era só Sara que era estéril. As 3 matriarcas eram estéreis. Sara, Rebeca e Raquel. E o pior, o projeto que era para ser um projeto que ia chegar até... Olha o projeto. Aí vamos, o engenheiro conversando com Deus, né? Sim, o seu projeto, o senhor pretende que dure até quando? Eu pretendo que dure enquanto a terra durar. Essa descendência que eu vou começar com esses velhinhos vai chegar num cara lá em Itaguaí. Que a Bíblia diz que você é descendência de Abraão. Você crê nisso? Como é? O senhor vai alcançar todas as nações da terra com esses 2 velhinhos. A matéria-prima não funciona, Deus. Funciona. Vai dar certo. Então o senhor tem que ser rápido, porque o senhor sabe que eles não têm muito tempo. Levou 20 anos. Deus poderia fazer no primeiro ano, sim ou não? Mas tem coisas que Deus pode fazer pelo seu poder, mas pela sua sabedoria Ele não faz. Ele só faz no tempo dele, porque Deus queria que Abraão o conhecesse de uma maneira diferente. Mas um projeto desse tem tudo para dar errado, irmão. Um projeto desse tem tudo para fracassar. Mas Deus não tem projetos fracassados. Tudo que Ele começa, Ele termina. E você veio dele. Você nasceu para dar certo. Você é projeto do Senhor. Mas eu esquece de olhar para você. Olha para Deus. Deus resolveu acreditar, irmãos. É lógico que uma mulher virgem não pode ter filho. A menina engravidou, virgem, 17 anos de idade. Como é o nome dela? Maria. Mentira, virgem. Aí ela fez uma coisa escondida aí, ó. Não quer contar para ninguém. Não, ela disse que foi o Espírito Santo que apareceu para ela. E você acredita nessa história? Acredita ou não acredita? Então você é louco. Então ou você é louco ou você é lógico. Porque a ciência vai dizer assim, não, é impossível. Engravidar sem... Não tem como não. Engravidou. E o pior é que o filho vai nascer sem pecado. Você está entendendo? Meu irmão, quando você entra nessa onda da loucura de Deus, você fica perigoso. Você fica perigoso porque quem é lógico vai dizer que você é burro, que você é doido. O cara vai pregar o evangelho, os 2 caras foram pregar o evangelho em Filipos.
Lá pregando o evangelho tinha uma mulher endemoniada, expulsaram o demônio da mulher. Sabe o que aconteceu porque eles expulsaram o demônio? Tomaram uma peia, uma surra de vara, 39 varadas nas costas, rasgaram a roupa dele em praça pública e tome, 39, as costas ficaram em carne viva, bota na prisão que amanhã vai ter julgamento. Os caras sentam na prisão com as costas todas cortadas. Você tem um cortezinho, o sal já agride, é assim, mano? Os caras sentam na prisão com as costas todas cortadas, em carne viva, não tem como se coçar, porque as mãos estão presas, os pés também. Aí um vira para o outro e diz assim, vamos adorar a Deus? A outra disse, vamos. Mas isso é coisa de gente certa? Fala sério, isso é coisa de gente certa? Não, meu, isso é coisa de gente doido. Isso é coisa de gente que não roda bem da bola, não. Imaginou os outros presos olhando e disse assim, ô rapaz, coitadinho deles, né? Estão sofrendo. E estavam sofrendo ou não? Você acha que eles eram imunes à dor? Não. Mas eles disseram assim, vamos adorar, vamos louvar. A Bíblia diz que eles louvavam tão alto, que os outros presos escutavam. Aí Deus não resiste à fé, irmão. Quando Deus vê um negócio, diz assim, não, tem que tirar o menino da cadeia. É o jeito. Terremoto, abala a prisão era subterrânea. Olha só que loucura. Não, Deus, o Senhor pretende libertar eles. Vamos lá, arquitetar o plano de fuga. Vamos lá. Deus senta com o cara assim, o Senhor vai libertar eles, vai. Eles estão no terremoto, o Senhor sabe que é perigoso, né? O Senhor vai ter que fazer o seguinte, envia um anjo abre, igual fez com Pedro. O Senhor lembra lá no capítulo 10? Então o Senhor envia um anjo, igual fez com Pedro. Não, meu filho, dessa vez eu vou fazer diferente. Como assim, Senhor? Eu vou causar um terremoto. Senhor, o Senhor não entende de estrutura, não. Os caras estão na prisão no subterrâneo. Se o Senhor causar um terremoto, o Senhor não vai libertar ele, o Senhor vai matar o soterrado. Não, eu vou causar um terremoto. Mas o Senhor gosta de bagunçar, hein? Aí o que Deus faz? Manda um terremoto, irmão. O terremoto abala tudo e a cadeia não quebra. As pedras não cedem. Ele está lá sustentando tudo, irmão. Então, se você crê nisso, você é louco. Mas é essa loucura que gera a resposta de Deus. Mas só consegue acreditar nisso quem conhece Deus. Quem confia realmente em Deus. Quem tem intimidade suficiente para dizer assim, Ele não erra, Ele tem planos perfeitos. Ainda que saia do meu controle, do controle dele não sai nunca. Ainda que eu perca tudo. Olha, todo mundo que resolveu acreditar na lógica divina, na loucura divina, e contrariar a lógica, todas as pessoas se tornaram pessoas inesquecíveis. Deus lembra delas. Mas os incrédulos são esquecidos. Um exemplo bíblico do que eu estou falando. Moisés mandou 12 espias, não foi, para espiar a terra? Foi ou não foi? Fala o nome de 3 aí, deles. Fala aí, nome de 3 dos 12 espias. Você só lembra de quantos? De quantos você lembra? Quem são os 2? Por que você não lembra dos outros? Porque quem não crê é esquecido. Deus não faz questão de lembrar de quem se esqueceu dele. Deus não faz questão de lembrar de quem se esqueceu dele. Mas se você se lembrar do Senhor, se você confiar no Senhor, a Bíblia diz que o justo tem memória eterna. A gente lembra até hoje deles. Até hoje a gente lembra deles. Mas os outros a gente não sabe nem o nome. Sabe por quê? Porque eles acreditaram na loucura de Deus. Se Deus diz que a gente entra nessa terra e toma. Mas olha o tamanho da uva. Pela essa uva aí, quem come essa uva é gigante. Tem uma ministração minha que se chama Dormindo em Cama de Gigante. Você imaginou a casa dos gigantes? Ou você não lê a Bíblia assim igual eu, com essa mente criativa? Deus te deu inteligência, usa pelo amor de Jesus. A gente usa para tanta coisa ruim, né? A criatividade. Já imaginou quando eles chegaram? Porque a Bíblia diz que tinha gigante na terra, sim ou não? E você acha que o gigante morava debaixo de uma árvore, né?
Gigante tinha casa, tinha tudo. Já imaginou quando eles conquistaram a terra dos Nefilins? Que eles entraram nas casas, o tamanho das camas, eles dormindo na cama, dizendo, eita camona. Só que só vai dormir em cama de gigante quem enfrentar o gigante, irmão. E para enfrentar o gigante, não tem que entender de batalha, sabe por quê? Irmãos, esses projetos de Deus me deixam em crise. Eu digo, uau, Deus é muito louco. Como é que Deus pega? Não, olha esse outro projeto. A gente está falando de projeto louco, né? Deus chama o cara, Moisés, seguinte, estou com uma missão para você. Você não é Tom Cruise, mas eu vou lhe dar uma missão impossível. Qual é a missão, Senhor? Você vai enfrentar o maior poder bélico da terra, o maior exército da terra, liderado pelo poderoso faraó Ramsés. Eu, Deus? É. E o meu exército? Não, tu vai com um pedaço de pau. Com um pedaço de pau eu vou enfrentar lança, cavalo. É. Você ia? Aí Moisés, então me dá desculpa, eu vou nada, eu sou gago, não sei falar. Aí Deus, não, você vai. Mandou enfrentar o maior poder bélico da terra, com um pedaço de madeira, cajado, um pedaço de pau. E com isso aqui eu vou fazer o quê? Com isso aí você vai abrir mar. Com isso aí você vai tirar a água da rocha. Com isso aí, mas você vai fazer tudo. Fala sério, você acreditava? Não, sério mesmo, gente. Você fala, Deus é maluco. Rapaz. A fé não é lógica. Deus escolhe as coisas mais improváveis para destruir aquilo que o inimigo constrói. Aí, beleza. Conseguiu vencer o maior poder bélico da terra, sim, mas não acabou, né? O faraó foi só um capítulo da história. Agora vamos enfrentar 37 nações. Bom, você é um general poderoso. Você quer enfrentar 37 nações. O que é que você faz? Você escolhe guerreiros extremamente habilidosos. Sim ou não? Não, Deus escolhe um exército de escravos. Os caras não sabiam lutar, não. Não foram treinados. Eram para conquistar rápido, mas foram incrédulos. Aí ficaram 40 anos, morreu aquela geração. Agora Josué levantou, vamos para a vitória. Primeira luta. Se você vai conquistar 37 nações, você começa pela mais pequena ou pela mais poderosa? Pela menorzinha, né? Vou botar o povo para treinar, lutar com o mais fraco. Deu não, gente. Vamos começar pela poderosona. Jericó. Não, Jericó não cai, impenetrava os muros. Cai. O senhor vai fazer o quê? O senhor vai dar marreta para a gente? Não. Vocês vão fazer 6 voltas. Como assim 6 voltas? Vai ficar calado, ó. Todo mundo boquinha calada para não murmurar, porque vocês sabem murmurar. Se tem uma coisa que você sabe, é murmurar. Então, como eu sei que vocês sabem murmurar, primeira ordem para vocês, todo mundo, ó, boca calada. Vocês vão durante 6 dias rodear a cidade. E no 7º vocês vão gritar e tocar a trombeta e o muro vai cair. Ah, quem é o general que acredita no negócio desse, irmão? Josué disse, como é que é Deus? A gente dá a volta calado, e se eles mandar flecha de lá, não vão mandar não, porque eles vão ficar pensando, o que esses bestalhados estão fazendo aí, andando aqui em volta? E aí a gente dá as voltas, 6 dias, não faz nada, não dá uma flechada, não faz nada. E aí no 6º dia o muro cai. O senhor já viu o tamanho daquelas pedras? A geografia bíblica diz que era 1,5 m de comprimento por 1,20 m de largura, cada pedra. Não era de tijolo não, viu? Era pedra. Vai ser assim. E você conhece a história, rodeou, no 6º dia gritou, o que aconteceu? O muro caiu, olha que Deus tremendo. Lembra do calabouço que o terremoto aconteceu e a cela não desabou? Lembra? Só ficou em pé no muro a casa, sabe de quem? De Raabe, a casa de Raabe era no muro. Está bem claro lá, que eles subiram com cordas pelo muro e desceram na casa de Raabe. A casa de Raabe era em cima do muro. Algumas casas eram construídas na estrutura do muro, a dela era uma. A única que ficou em pé foi a dela. Você sabe por quê, né?
essa mulher acreditou na loucura de Deus. Só que não foi só ela não, tem outra mulher que não é esquecida, porque ela entra na descendência de Jesus, que é Raabe, outra louca. Eu falei para vocês que o maior exemplo e o maior propósito da fé... Tudo bem? Você é muito linda, sabia? O maior propósito da fé não é nos fazer vencer. O maior propósito da fé é nos fazer conhecê-lo mais. Amém? Você sabia que a maior declaração de fé do Antigo Testamento, uma das maiores declarações de fé que existe, é uma declaração de amor entre duas pessoas. E não é um homem e uma mulher, é uma nora e uma sogra. Maior declaração de amor da Bíblia é entre uma nora e uma sogra. A mulher desceu, o marido dela desceu por falta de fé de Belém, foi para a terra de Moabe. Faltou pão em Belém, ele ao invés de ficar lá e esperar a provisão, foi para Moabe. Lá morreu ele, morreu os filhos e a mulher ficou viúva, com 2 noras. Era cultural naquela época a nora cuidar da sogra até ela morrer. Mas como ela era uma mulher justa, ela viu aquelas meninas novas, bonitas, chamou as duas e disse assim: olha, eu não tenho como gerar mais filho para vocês, mesmo se eu casar de novo e for gerar filhos, vai demorar muito, vocês vão estar velhas. Então é o seguinte, quero liberar as duas para ir embora, casar, ter filhos, viver a vida de vocês. Uma diz, glória a Deus, aleluia, ô benção, e vai-se embora. Uma segue a lógica, não é assim? Qual é a lógica? Eu tenho uma vida, eu sou nova, eu posso casar de novo, é a lógica. A outra contraria a lógica e diz assim, nada disso, não vou não, vou cuidar de você. Eu não tenho nada para lhe oferecer, eu sou pobre, eu sou uma mulher amargurada de alma, pela perda do meu marido, dos meus filhos. Você vai ganhar o que vindo comigo? Eu já ganhei o que eu queria, eu ganhei sua amizade. É isso que Deus quer ouvir de você. Então você está indo só porque você quer ser minha amiga. Eu estou indo só porque eu sou sua amiga. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde você dormir, eu durmo. Onde você comer, eu como. Se você tiver, eu tenho. Se não tiver, eu não tenho. Nós somos amigas. Isso é fé. Isso é um ato de fé. Deus deseja ouvir isso da gente. Então você vai comigo, eu vou voltar lá para a terra, eu não tenho condições nem mais de trabalhar, quando chegar lá eu vou mendigar, não, eu trabalho para lhe sustentar. Quando voltou para a terra, foi para a casa dela e a garota, a jovem, foi trabalhar de boia fria, lá no meio da roça, catando espiga de milho. Um dia, o dono da roça, o dono das terras, passa, seu Boaz, olha aquela mulher e diz assim, aquela ali não é do nosso povo. Quem é aquela? Bonita daquele jeito. Isso aquela é Ruth, nora de Noemi. Mas os filhos de Noemi não morreu? Morreu. Já tem remidor? Mas tem um na sua frente. Ele disse, poxa, se não tivesse... só que Ruth percebeu aquele olhar, chegou em casa e falou para Noemi, hoje um homem lá me olhou diferente. Como ele era? Ele era assim, nossa, é Boaz, é o dono das propriedades. Aí a experiência de Noemi, estratégia, é o seguinte, você vai dar leite para ele, vai dormir, quando ele dormir você deita nos pés dele. Quando ele acordar, que ele vê você lá, ele vai entender que você está pedindo para ele te resgatar. E ele vai te resgatar. Por conta dessa atitude de fé e amor, ela entra na descendência de Davi. Mulher estranha, lá de um povo estranho. Deus falou para não casar com mulher estranha. Falou ou não falou? E agora Deus pega a mulher estranha e coloca na descendência do Messias. É uma mulher estranha, estrangeira. Bisavó de Davi. Sabe por quê? Porque ela teve fé para desenvolver um relacionamento de amor e intimidade com a sua sogra. Deus quer que você tenha fé suficiente para desenvolver um relacionamento de amor e intimidade com Ele. Se você fizer isso, a primeira coisa que você vai fazer é entender que fé é pensar com a mente de Deus, amém? Quando nós pensamos com a mente de Deus, nós experienciamos os pensamentos de Deus.
E para fechar, terminar, eu quero dizer que os pensamentos de Deus não são lógicos. Os pensamentos de Deus são loucos. Se não são, não são. Eu te mostrei todos eles aqui. Não tem nenhum que é lógico. Todos eles são totalmente loucos. Quando eu olho para a escolha divina na minha casa, por exemplo, eu era o pior da minha família. Eu digo, Deus, era tão fácil o Senhor começar por alguém menos mal, alguém que era mais tranquilo, o Senhor escolheu logo o que não prestava. Esse aí eu gosto de fazer assim. Então, querido, não importa o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, não importa, siga a intimidade, busque a intimidade, e você vai viver as loucuras do Evangelho. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, mas que Deus preparou para você. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus nunca disse eu te amo para ninguém. Você não vai encontrar nenhum dos evangelhos Jesus dizendo assim, eu te amo. Não falou para Pedro, não falou para João, não falou para Maria, não falou para ninguém, nem para mãe não falou. Mas quando Jesus quis falar de amor, ele disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Então a sua fé, centralize ela em conhecer o Senhor, em ter intimidade com Deus. Se você fizer isso, você vai vencer até quando você perder. Até quando acontecer uma perda, você vai ter certeza de vitória. Não porque você é maluco do ponto de vista científico, humano, não. É porque você conhece Deus que cuida de você. Então as pessoas à sua volta, elas não vão entender, vão dizer assim, mas pai, aconteceu isso, você está assim, desse jeito. Sim, eu confio em Deus. Essa confiança é loucura. Loucura para quem? Para os sábios. Para aqueles que se consideram sábios. Mas ele pega as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele pega as coisas que não são para envergonhar as que são. Essa é a loucura da fé. E essa loucura se aprende, sabe como? Para a gente terminar, andando com alguém que é louco. Então ande com Deus. Amém? Porque a alegria de um louco é encontrar outro. É ou não é? Quando você tem uma ideia divina que você compartilha com alguém que não tem a mesma ideia, como é que você se sente? Frustrado. Mas quando você fala com outro louco, igual você, o que ele faz? Ele bota fogo, ele diz, vai dar certo. Vai acontecer. A alegria do louco é encontrar outro. Por isso que eu não encontro uma pessoa de fé, eu fico mais doido ainda. E a gente às vezes não acredita, irmão, mas é assim. Tem um amigo meu, Rafael, ele estava em Belo Horizonte, pregando, participando de um congresso, e o pastor chegou assim e disse assim, olha só, o Espírito Santo está me falando aqui, que tem uma pessoa aqui, que o seu sonho é ir para Israel. O Senhor manda te dizer que você vai ainda esse ano para Israel. A palavra foi liberada para todos. Sabe o que foi que Rafael fez? Ficou de pé na cadeira e gritou de lá assim, ei, sou eu! Sou eu aqui, ó! Aí o pastor, é você então, vem cá. Quero orar por você. Botou a mão na cabeça dele. Ele disse, eu recebo. Voltou para o lugar dele. Sabe o que todo mundo disse? Isso é um Bartimeu da vida. Não foi assim com o Bartimeu? Cego, sentado, pedindo esmola. Tá vendo aquele barulho de pé, de gente pisando acima do normal? Acho que tem gente pisando assim, não é assim todo dia. Aí ele puxa a perna de onde assim, o que está acontecendo aí? Se Jesus está passando aqui, que Jesus, o que cura? É Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pô, cala a boca, rapaz, você não está vendo que ele não vai te ouvir? Ele calou? Gritou mais alto. Gritou tanto que os discípulos chegou assim, ô Jesus, o Senhor resolve, ou só atende ou manda ele calar a boca. Olha aí, não para de gritar, não para de gritar. A história de Bartimeu é uma história interessantíssima. Ele era filho de um general judeu chamado Timeu. Quando Roma tomou Jerusalém, para ele não vingar a morte do pai, cegou os olhos dele com fogo.
Ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Matou o pai, a família e cegou ele. Os globos dele foram queimados com brasa. Ele começou a gritar. Todo mundo disse: cala a boca, rapaz, ele não vai te ouvir não. Aí Jesus, para complicar as coisas, né? Qual é a lógica, irmão? O bichinho é cego, está sentado lá. A lógica é que Jesus vá lá, né? Jesus não traga ele aqui. Aí foram buscar o cego. Qual é a lógica? Eu estou vendo o cego na minha frente. Jesus, contrariando a lógica, vira para o cego e pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Vai ver, ele queria uma esmola, né? Ele pediu esmola. Ele disse: eu quero ver, quero voltar a ver. Pronto, foi curado. O outro está lá, 38 anos, próximo ao tanque de Betesda. Olha a lógica de Jesus. Quer ser curado? Não, estou aqui descansando. Eu gosto de ficar aqui, nesse tanque aqui. Só que ele responde de outro jeito. Ele diz: não tem como eu ser curado quando a água é mexida. Sempre alguém chega primeiro. Jesus não perguntou isso. Jesus não perguntou quem entrar na água. Jesus perguntou o quê? Quer ser curado. Vai na loucura de Jesus, acredita no que ele está falando, irmão. Ele pergunta para Estéreo: quer ser mãe? Diga sim. Quer que seu marido volte? Mas ele já está com... Quer que ele volte? Quero. Então, pronto. Responde na loucura. Amém? Deixa que o resto ele faz. Quer ser curado? Aí o cara quer. Então, toma tua caminhando. Aí Rafael saiu dali, do Belo Horizonte, voltou para a cidade dele, Taboão da Serra. Uma semana depois, um amigo ligou para ele: Rafa, rapaz, estou com um presente para você. Seu sonho é para Israel, né? Pois é. Estou com um pacote fechado, 15 dias em Israel. Estou transferindo o seu nome, dá seus dados aí. 15 dias depois, ele estava em Israel, com tudo pago, não gastou um centavo. Ainda recebeu a oferta da igreja, levou $2.000 de oferta para gastar lá. Quando está faltando um dia para terminar o pacote, olha só, um dia, ia embora no outro dia, está andando lá na feira, encontra um apóstolo aqui do Brasil, amigo do pai dele. Rafael, você por aqui? Esse eu sou. Não, eu vim resolver uns assuntos aqui da festa que a gente vai fazer do tabernáculo em setembro, e eu vim só. Depois daqui eu vou para os Estados Unidos, vamos comigo? Ele disse: não tem como não. Ele contou a história: eu estou aqui pela fé. Eu disse: não, eu pago sua passagem, você vai ficar comigo lá no hotel, bora. Mais 15 dias nos Estados Unidos. Porque Deus faz infinitamente mais além do que você pede ou pensa. Amém? Essa é a loucura do Evangelho. Não é para todo mundo. É para quem crê. É para aqueles que dizem assim: Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Mas tu tens, tu podes e tu fazes. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além. Você crê nisso? Então fica de pé para a gente orar loucuras. Amém? Pensa numa loucura aí. Pastor, a loucura seria pagar minhas dívidas todas até o final do mês. Ele pode, irmão. Pastor, a loucura seria ter minha casa esse ano. Irmão, ele pode. Quer uma casa para Deus? Pastor, a loucura é ter o meu carro. Eu contei isso aqui para vocês, né? Meu carro quebrou uma semana depois, eu ganhei uma Amarok. 5.000 quilômetros rodados. Zero. A primeira revisão quem fez foi eu. Não tinha um centavo para comprar uma bicha daquela e Deus vai me dar. Para coisa linda. Como foi? Eu não sei, irmão. Essas coisas não se explicam não. A gente recebe e dá glória a Deus. Então, eu não sei o que você espera de Deus, mas eu quero te convidar a sonhar sonhos malucos. Os sonhos de Deus são mais altos que os nossos. São loucos, são sonhos que, quando eles acontecem, irmão, já tive várias experiências assim. Eu orei por uma moça, 7 tentativas de gravidez, 4º mês abortava. Ela chorando, falei: pastor, meu sonho é ser mãe. Ele disse assim: você vai ser mãe de gêmeos. Aí disse: eu creio. Está lá com os dois.
Aí esse dia ele ligou para mim, pastor, dá um trabalho, cala a boca. Você falou que queria, então administre sua loucura agora. Então, irmão, Deus faz, amém? Não dá para caminhar com Deus na lógica, você vai ficar frustrado com Ele. Tem muita gente frustrada com Deus porque foi na lógica. Salário não dá, condição não tem. Nos celeiros dele não existe crise, não existe escassez de provisão. Ele derrama sobre os seus filhos sua totalidade. Obrigado, Jesus. Nós queremos te conhecer mais, Pai. Nós queremos conhecer-te de uma maneira que ainda não conhecemos. Nós queremos mergulhar nessa loucura do Senhor, de viver coisas que não saberemos explicar. Eu quero orar pelos meus irmãos, quero profetizar que ainda esse ano, Jesus, eles vão pisar em lugares que eles não teriam como pisar, eles vão desfrutar de bens que eles não teriam como comprar. Eles vão acontecer milagres na família deles, pessoas da casa deles serão salvas, pessoas que do ponto de vista da lógica são inalcançáveis, porque são pessoas que creem em outros deuses, são pessoas que acreditam em outros padrões, mas não existe coração inalcançável para o Senhor. Então eu creio, meu Deus, que o Senhor vai contrariar toda a lógica, e o Senhor vai fazer com que aquilo que é absurdo aos olhos humanos aconteça na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu libero que sobre os teus filhos virá um tempo de loucuras do Senhor, de sustos, de coisas boas. Eles serão surpreendidos, meu Pai, assustados, eles ficarão espantados quando acontecer o que o Senhor vai fazer na vida deles, nessa igreja, na vida dos teus filhos. Eles vão experimentar milagres. Nós ousamos entrar na loucura do Senhor, acreditar naquilo que o Senhor diz, crer no que o Senhor fala. Pai, revela-nos o teu coração, revela-nos a tua intimidade, revela-nos, Senhor Jesus, aquilo que nós queremos viver é uma vida de intimidade contigo, te dar razão sempre, mesmo quando a gente não entendeu o que está acontecendo. Nós queremos te dar glória, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, nós queremos dizer que o Senhor é bom em todo tempo. Quer nós venhamos perder ou nós venhamos ganhar, nós queremos dizer que Tu és bom em todo o tempo. Nós nos colocamos hoje diante de Ti para dizer que o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Nós acreditamos nisso, Senhor. O Senhor não erra, o Senhor não tem planos fracassados. E os teus filhos aqui são palavras que saíram da tua boca. Assim como o Senhor disse, haja luz, um dia cada um deles esteve no teu coração, foi expresso por meio de uma palavra e hoje está aqui. E o Senhor não faz com que tuas palavras voltem vazias. Então os teus planos vão se cumprir na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Você que crê, dá um aplauso poderoso a Ele. Glorifica o nome dEle. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga assim: ou você é lógico ou você é louco. Amém? Você crê nessa loucura do Evangelho? Josafá foi para a guerra com 10 mil contra um exército de 180 mil. Aí ele vai orar e diz assim: Deus, não tem como a gente vencer, nossas forças são pequenas, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não, já tem uma estratégia de guerra, Josafá. Qual é a estratégia, Senhor? Pega os cantores e coloca na frente do exército e bota para cantar. Como é que é, Deus? Eles vão cantar um cântico dizendo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Só isso, Deus? E os caras lá do outro exército vai fugir? Não, vai morrer. Como? Faz, obedece. Ele bota os cantores na frente, os levitas começam a cantar: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom. A música só tinha uma frase: não cansa não. Ele: o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Ele disse que Deus criou uma confusão no arraial do inimigo, começaram a se matar. Quando eles chegaram lá, só tinha os despojos e os corpos dos inimigos mortos. Então segue a loucura de Deus, acredita no que Ele diz,
Tem hora que Deus me fala coisa que eu digo assim, eu só acredito que vai acontecer porque é o Senhor que está falando. Porque se fosse qualquer outra pessoa falando, Deus, eu não acreditaria. Então creia, Ele pode. Acredite, Ele faz. E quando Ele faz, a gente não consegue explicar, a gente só consegue glorificar. E eu quero profetizar que esse ano Deus vai colocar um novo cântico nos seus lábios, um sorriso nos seus lábios, sua boca vai se encher de riso, vai colocar um novo cântico, uma nova dança nos seus pés. Em lugar de tristeza, para cada dia de vergonha, de humilhação, chegará um tempo de dupla honra do Senhor. Você que crê, aplauda poderosamente a esse Deus.